70. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias para regularização da situação e será considerado notificado para esta finalidade na mesma ocasião. Artigo 271. Parágrafo 9. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração. Artigo 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação. Artigo 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 dias, contado da data de cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 6º. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 dias. Parágrafo 7º. O descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado na opção de notificação por meio eletrônico na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão na informação do sistema eletrônico e do envio de respectiva mensagem. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 5. O sistema de notificação eletrônica, referido no parágrafo 1º deste artigo, deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Na apresentação de defesa ou recurso em qualquer fase do processo, para efeito de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Artigo 289. Inciso 1. Tratando-se da penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado, pelo coordenador-geral da JARI, pelo presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um presidente da Junta. Parágrafo único. No caso do inciso 1 do caput deste artigo, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus membros. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei 2848, Código Penal. Artigo 2º.
O inciso 1 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as alterações dispostas no anexo desta lei. Artigo 3º. As luzes de rodagem diurna de que trata o inciso 8 do caput do artigo 105 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, são incorporadas progressivamente aos novos veículos automotores, fabricados no país ou importados, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Artigo 4º. Fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da entrada em vigor desta lei. Artigo 5º. Os médicos e psicólogos, peritos, examinadores que não atenderem aos requisitos previstos no caput do artigo 147 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, terão o direito de continuar a exercer a função de perito examinador pelo prazo de 3 anos até que obtenham a titulação exigida. Artigo 6º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 1, incisos 7, 20 e 25 do artigo 10. Inciso 2, inciso 12 do caput do artigo 12. Inciso 3, inciso 4 do caput do artigo 40. Inciso 4, parágrafo 3º do artigo 148-A. Inciso 5, artigo 151. Inciso 6, parágrafo 2º do artigo 158. Inciso 7, parágrafo 11 do artigo 159. Inciso 8, parágrafo único do artigo 161. Inciso 9, inciso 4 do caput do artigo 244. Inciso 10, inciso 2 do caput do artigo 250. Inciso 11, parágrafo 1º e 2º do artigo 267. Inciso 12, inciso 1 e 6 do caput do artigo 268. Inciso 13, alíneas A e B do inciso 1 do caput do artigo 289. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial.